O tema desse vídeo é sobre as transferências perversas, aquelas reações transferenciais e contratransferenciais que ocorrem na sessão psicanalítica, onde o paciente de alguma forma inocula determinados conteúdos na cabeça do analista, de tal forma que ele perde um pouco a capacidade de pensar com profundidade. Segundo Etiegogin, quem trabalhou e desenvolveu o tema da técnica, entre outras tantas coisas, com muita propriedade, as transferências perversas se manifestam clinicamente através da erotização da relação com o analista, através da transferência erótica direta, onde o paciente busca estar unido, fundido com o analista através de uma relação erotizada. Através do estilo de vida que ele leva, muito característico, muito peculiar, através da sexualidade intensa que o paciente tem, desenvolve, muitas vezes promíscua, sem limites, exagerada e assim por diante. E através do uso da palavra e do silêncio, que o paciente de alguma forma vai desrespeitando, tiranizando o analista dentro do clima da sessão. Ou seja, maus tratos, desrespeitos, formas de se impor, dominar, tentar de uma forma ou de outra manter o analista sujeito, submisso ao mundo interno perverso, de alguns conteúdos perversos do mundo interno do paciente. A transferência se dá, como nós sabemos, por projeção. A sua contrapartida contra a transferência se dá por identificação projetiva. Assim está descrita. Freud já tinha descrito a transferência, a contratransferência, ou melhor dizendo, em 1910. Depois, Henrik Hacker, na Argentina, em 1948, fez um grande estudo, um grande desenvolvimento da contratransferência. E a partir daí, então, ela teve uma difusão universal, digamos, entre os psicanalistas. De lá para cá, muitos autores trabalharam o tema da contratransferência e alguns incluíram ou passaram a dizer que só a identificação projetiva não era necessária para justificar tudo aquilo que o analista sente com relação ao paciente, e nós estamos pensando o tempo todo nessas transferências perversas, nesses sentimentos que o analista vai tendo de submissão de alguma forma ao mundo interno do paciente, sem poder de alguma maneira se resgatar a tempo de formular uma interpretação eficiente. E incluem esses autores o tema da subjetividade, ou seja, também o mundo interno, os conflitos, as fantasias, as situações traumáticas do analista que se mobilizam durante o tratamento psicanalítico em função de algumas coisas que o paciente aciona dentro do psiquismo do analista. Essa subjetividade toda vai se desenvolvendo e fazendo com que o analista então pense e sinta coisas que de repente não permitem que ele interprete ou se organize ou se autoanalise ou examine os seus pensamentos, os seus sentimentos de uma forma adequada para formular a interpretação para o paciente. Esse jogo interativo ou intersubjetivo do mundo interno do paciente e do mundo interno do analista dinamicamente faria então com que se estabelecesse esse diálogo sem palavras, uma espécie de diálogo mudo entre os dois, que teria, no caso de conteúdos perversos, levaria o analista a ficar um pouco embotado, emburrecido, com dificuldade de poder entender os conteúdos daquele paciente e formular a interpretação de uma forma mais eficiente, como vinha fazendo sucessivamente. Então o tratamento passa por uma espécie de entrave, passa por uma série de dificuldades, fica mais nebuloso, o analista se perde, se desorganiza, não sabe muito bem o que dizer, se desinteressa pelo paciente, pensa que de repente é melhor que o paciente interrompa ou dar alta para o paciente, se ver livre daquele paciente, quando na verdade o que está por trás, dentro do inconsciente do paciente, são conteúdos que não podem vir à tona, não podem ser conversados, interpretados ou de alguma forma analisados dentro da sessão psicanalítica. Então ficam enquistados, enclausurados, separados, escindidos, partidos do clima da sessão e não são tratados de forma adequada. Esses conteúdos são os que provocam esse tipo de sentimento contratransferencial no analista. Clinicamente, às vezes o analista se sente culpado com relação ao paciente, como se não tivesse interpretado bem, ajudado o suficiente,
se o paciente porventura tem uma perda financeira ou se tem uma separação e acusa o analista ou dá a entender que o analista não funcionou bem ou que tomou uma determinada decisão na vida, aparentemente é impulsionado por alguma interpretação que o analista tenha feito, o analista toma isso melancolicamente como se ele tivesse sido um mau analista, não tivesse agido de forma mais profissional ou mais profunda, consciente com relação àqueles conteúdos que o paciente tem dentro de si, então passa de alguma maneira através da culpa a encontrar ou pensar em soluções melancólicas, como por exemplo interrompendo o tratamento, aceitando as críticas do paciente e assim por diante. Quando o analista fica mais distraído dentro da sessão, de alguma maneira não consegue pensar com profundidade, se resgatar e poder entender ou buscar entender o que faz com que ele se desligue, saia daqueles conteúdos que estão sendo tratados pelo paciente, ou se sente criticado pelo paciente, ou se sente paralisado tecnicamente, não sabe o que dizer, não tem vontade de dizer, se distrai, fica olhando o relógio o tempo todo. E, em outras palavras, são reações que vão surgindo dentro do mundo psíquico do analista, mobilizado por conteúdos inconscientes do paciente. Esses conteúdos importantes é o que nos interessa saber, nos interessa ver como fazer para abordá-los, interpretá-los e trazê-los para a consciência, colocar em cima da mesa, colocar dentro da sessão para poder aprofundar isso com mais intensidade e dessa forma então poder devolver para o paciente o que é dele. O nosso corpo, a nossa cabeça, a nossa mente simplesmente serve de espelho, digamos assim, sobre o qual o paciente projeta, coloca ou inocula aqueles conteúdos todos que deverão ser devolvidos em algum momento, às vezes com um preço muito alto, com um custo enorme da nossa parte, em termos de esforço, mas que deve ser devolvido para o paciente, porque aquilo é do paciente, não é nosso. Antes e depois do paciente, nós voltamos à nossa situação normal e aquele clima, aquele ambiente só surge naquele momento com aquele paciente, ou seja, é dele, não é nosso. Então nós temos que encontrar um jeito técnico de devolver para ele. Esse é o entrave. É a complicação técnica maior que surge nesse momento, porque de que maneira nós vamos fazer isso, já que nós estamos impossibilitados internamente, seja por coisas nossas, seja porque a própria projeção ou a identificação projetiva do paciente nos impossibilita ou aciona coisas dentro de nós que não nos permite entender com profundidade aqueles conteúdos. Então é uma influência mútua, dinâmica, intersubjetiva, tanto do paciente quanto do analista, um incide sobre o psiquismo do outro, de tal forma que nós temos que estarmos atentos, ligados, entendermos essa dinâmica o tempo todo, transferencial contra transferencial. Esse diálogo deve se traduzir sempre, esse diálogo muda, né? Sem palavras, deve se traduzir sempre em interpretação, quer dizer, em algum momento nós temos que nos resgatar e formular a interpretação para o paciente com aqueles conteúdos, apontando para aqueles conteúdos que o paciente não pode tomar consciência. Bion dizia que um analista tem que atuar na sessão sem memória e sem desejo. Nesse caso aqui é exatamente o contrário. A nossa memória e o nosso desejo é muito importante porque através do exame da nossa memória, através do resgate da nossa memória durante a sessão e durante a nossa vida para entendermos a que aquilo nos aciona e por que nos aciona e o que é nosso, o que é do paciente, vai nos levar a entender com profundidade o material do paciente. Então é exatamente o oposto de Bion. Aqui a memória e o desejo é muito importante porque através do exame das nossas sensações, dos pensamentos, ideias, situações traumáticas que aparecem, fantasias e conflitos, vai fazer com que nós possamos entender, através da análise desses conteúdos, aqueles conteúdos do paciente, os quais ele não pode tomar posse, não pode tomar consciência porque estão escindidos, partidos dentro da cabeça dele e o ego não pode de alguma forma entender ou chegar perto, tomar consciência e assim por diante. Então, nós temos que entender fundamentalmente o que está colocado no analista. Isso acontece em todas as circunstâncias, geralmente é fácil ou relativamente fácil entender isso em termos gerais, em alguns momentos, como quando os conteúdos que aparecem de parte do paciente é de submissão a objetos internos, situações muito críticas ou destrutivas dentro do paciente, as quais ele não tem consciência dessa submissão e projeta diretamente na relação com o analista, e o analista se faz cargo e atua isso na relação transferencial, dizendo coisas ou fazendo coisas às vezes até desadequadas dentro do contexto de tratamento analítico. Esses conteúdos são e devem ser examinados, vistos e colocados e interpretados para o paciente. São situações limites, tensas dentro do consultório, mas que exigem de alguma forma um preparo muito grande dentro de nós. E cada um vai devolver de acordo com o seu esquema referencial teórico, ou seja,
a interpretação vai ter um cunho científico de acordo com a formação teórica do profissional que está ali trabalhando. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, um pouquinho mais difícil tecnicamente, mas de suma aplicação prática e clínica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço para todos.